Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu quero agradecer imensamente aos poucos seguidores, às pessoas que estão acompanhando o vídeo, que elogiaram bastante o trabalho. Isso é muito motivador, isso me motiva a continuar, certo? Este trabalho, e eu não vou parar, certo? Então, assim, imensamente, mais uma vez, agradecida, certo? E vamos, começar o vídeo de hoje. Hoje a gente vai começar uma playlist nova, chamada Biografias Espíritas. O que é essa playlist? Nessa playlist eu vou falar sobre médiuns, sobre entidades espirituais que tem a ver com o movimento espírita. Isso é muito bom, bastante importante, porque às vezes tem muito poucos assuntos explanados, né? A gente olha no YouTube muitos vídeos de muitas coisas já muito repetitivas. Então eu achei interessante criar essa playlist para tratar de alguns assuntos poucos explanados ou já esquecidos, né? Porque geralmente tem muitos assuntos que ficam mais em voga, ou algumas pessoas que sempre estão mais em voga e às vezes outras mais esquecidas, né? E às vezes as pessoas se queixam muito, eu não consigo encontrar muito material daquela pessoa, né, sobre esse médium, sobre aquela entidade espiritual. Então eu, vou fazendo o trabalho, procurando poucos vídeos, material, no YouTube, no Google, e vou fazendo a montagem. E hoje, para começar essa playlist Biografias Espíritas, vamos começar, certo? Falando de um médium extraordinário que teve um trabalho de mais de 20 anos no Brasil, que é um caso assim polêmico, um caso extraordinário que até hoje a parapsicologia nem a doutrina espírita conseguiu definir bastante, que é o nosso querido José Arigó, certo? Então hoje eu vou começar a falar de José Arigó, o famoso Zé Arigó, e o espírito de Dr. Frito. Por quê? Porque eles são casados, certo? Assim, falar de Arigó sem falar de Dr. Frito não dá. E como fala de Dr. Frito tem Arigó, dá para falar, mas assim, não tem muito conteúdo, né? Então eles são duas pessoas assim bastante afinadas. Então a gente vai começar hoje falar sobre o Zé Arigó. Então, assim, é uma história muito boa, muito fascinante. Não dá para se falar aqui em 15 minutos. Eu vou dividir em partes, certo? Assim, fiquei muito fascinada. É um assunto, se a gente for, daria para fazer uma live de 2, 3 horas. Mas ninguém vai aguentar ficar aqui 2, 3 horas ouvindo, né? Então, eu vou fazer em partes, de 2 a 3 partes, falando sobre o caso do Zé Arigó. Certo? É um caso extraordinário, porque é muito fascinada. Eu li os 3 livros, vou me basear em 3 livros, certo? Para falar sobre o Arigó, que é o mais famoso deles, que foi até usado para fazer esse filme, né? Bastante, que trouxe à tona o caso de Zé Arigó novamente, que é Predestinado, e o Espírito de Dr. Friis. Zé Arigó e o Espírito de Dr. Friis. Existe esse livro que foi editado, depois ele trocou o nome, certo? Um tal John Freeland, que escreveu esse livro. Eu li, bastante interessante, uma biografia completíssima sobre o Zé Arigó. Outro que eu li foi o Zé Arigó e Cirurgias Espirituais, escrita por Leida Lúcia de Oliveira. Quem é Leida Lúcia? Leida Lúcia trabalhou muitos anos com o Zé Arigó. O pai dela era espírita e ajudava o Zé Arigó lá no centro espírita, e ela trabalhava com ele. Já era um espírito, uma pessoa destinada a se juntar, a trabalhar, e ela tem, envolvimento com ele, Dr. Fritz e Zé Arigó de outras vidas, então ela já foi preparada e ela hoje ainda está viva, dá palestras. Eu assisti alguns podcasts com ela, muito interessante, porque como é uma pessoa que viveu com ela, tem alguns detalhes no livro dela e outros escritores não trazem, porque ela tinha uma convivência mais íntima com a Arigó, com a família. E outro livro que eu usei foi o livro Arigó, certo? De professor Herculano Pires. Esqueci agora o detalhe no nome lá, certo? Depois, se eu me lembrar aqui, aí eu trago de volta o livro de Martírio, Mediunidade e Martírio. Pronto, é esse livro, Zé Arigó, Mediunidade e Martírio, que o professor José Herculano Pires escreveu. Foi o espírita que mais trabalhou
que mais pesquisou, que mais estudou, José Arigó, foi professor Herculano Pires. E esse livro que ele escreveu, José Arigó ainda estava vivo. Ele falou e não chegou nem a falar sobre a morte, né? Esse livro foi escrito quando José Arigó ainda estava vivo. E outro livro que eu não cheguei a ler, não encontrei. Ele é um livro detalhado que ele fala sobre a mediunidade. Então, esse livro do professor Herculano Pires, ele não detalha muito a biografia, ele detalha mais a parte espírita e da parapsicologia, certo? Então, assim, vamos iniciar. Então, eu vou dividir em 3 partes, uma parte, certo? Se conseguir terminar em 2 vídeos, tudo bem, mas é um caso muito extraordinário, dificilmente vou conseguir detalhar em vocês em 2 vídeos, vou pelo menos ver parte em 3 vídeos. Então, vamos lá. José Arigó era um apelido, certo? Que ele tinha, é um moço ingênuo, moço alegre, mas o nome dele de batismo era José Pedro de Freitas. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 1921, em Congonhas do Campo. Hoje é só Congonhas, mas na época existia esse Congonhas do Campo, hoje é só Congonhas, no estado de Minas Gerais, certo? Os pais deles eram Antônio de Freitas Sobrinho e a mãe Maria André de Freitas. Então, aí, contando, ele nasceu em Congonhas, no sítio Farias, existe lá uma família de bens, uma família de uma situação financeira bastante considerável, né, em Congonhas. Agora a gente vai começar pela ordem cronológica, a infância, né? José Arigó teve 9 irmãos, ele era o primogênito, lógico, o primeiro, certo? Então, assim, Arigó, desde criança, ele via, né, essas entidades, principalmente o espírito do Dr. Fris, que mais pra frente Deus te revela, ele chorava, ele gritava, ele acordava, não dormia, ia para a cama dos pais, né, e assim, naquela época, hoje a gente tem mais, mas naquela época dizia que a criança estava endemoniada, com espírito, obsessor, chamava o padre, fazia aquela benzedura e nada resolvia, porque ele tinha uma mediunidade, né? Porque o Dr. Fritz, ele diz que ele já vinha preparando Arigó há 14 anos, certo? Então desde a infância ele vinha estudando e preparando Arigó para exercer essa mediunidade. E é muito difícil, porque hoje as coisas estão melhor, mas naquela época a Igreja Católica dominava, né? Bastante erro. Então, quase todas as famílias eram católicas, né? Todas, praticamente. Dificilmente alguém não era. Raro, exemplo, né? Mas aí sempre houve esse tormento, a infância dele muito tormentada, ele apanhava no pai por conta disso, como os outros médios, né? A gente vê Chico de Val também passava por essas situações, que a mediunidade já era muito aflorada desde a infância. Então aí eu apanhava, mas assim, ele era uma pessoa assim, muito, né, boa, ele já ajudava as pessoas necessitadas, às vezes roubava até do pai, para dar às pessoas que não precisavam. O pai não era muito de distribuir muitas coisas às pessoas que trabalhavam, às pessoas necessitadas. Ele às vezes roubava do pai para, entendeu, dar a essas pessoas. Então era assim, uma pessoa fantástica, um coração muito puro. E ele casou, né? Agora a gente já vai avançando, né? Ele com essa mediunidade dele, e ele se casou com Arlete Soares de Freitas, uma prima dele, né, de 4º grau, parece, né, e o pai não queria que ele casasse com Arlete, porque Arlete não tinha dinheiro, era uma simples costureira, mas ele daí abandonou, saiu de casa e casou-se com Arlete. Teve 7 filhos, algumas biografias dizem 6, mas acredito que foi 7 filhos, né, porque na história ele tinha 6, mas quando ele morreu ele tinha um filho mais novo, que ele chegou até a dar o nome de um dos inimigos dele, o padre Leonardo. Então esse último filho de Arigó se chamava Leonardo. E as visões continuaram, depois que ele casou, ele se acordava, chorava, gritava, e ele via, né, o espírito, via salas, né, cirurgias espirituais acontecendo, e ele chegava a ficar louco, corria, e por meio da rua, e depois as pessoas traziam ele, foi muito atormentado, né, e chegou a ir a médicos, psicólogos, psiquiatras, padres veio uma casa fazer, e não tem nada, olha, ele é uma pessoa completamente normal, psicologicamente, não tem nada fisicamente com ele, não tinha problema, né, e aí, né, esse padre, e essas pessoas, era o tal do padre Penido, né, que começou a ir na casa dele, marcava as consultas e não resolveu nada. E ele depois foi que
E ele começou com essas visões, né? E quando foi que começou de fato, essa mediunidade de Arigó a aflorar. Como ele começou a fazer as cirurgias espirituais, né? Junto com o Dr. Fritz, ele começou a fazer, o Dr. Fritz, né? Começou a trabalhar com ele. E como foi essa primeira cirurgia espiritual? Arigó, ele era presidente do sindicato da mineração, que ele trabalhou na mineração, né, no Lasca. A gente sabe que em Congonhas existe essa parte da mineração muito, ele via o trabalho forçado dos trabalhadores na mineração. Então ele começou, né, a se movimentar nesse movimento dos trabalhadores, e ele conheceu, né, o deputado foi procurar ele, um senador, Lúcio Bittencourt, né, que foi fundador do PTB. Então Lúcio Bittencourt começou a procurar ele, certo? Aí procurou ele. E o que foi que aconteceu? Esse senador, ele tinha um câncer, certo? Tem um câncer e não tinha cirurgia, não era um câncer de cirurgia. Ele foi para Minas Gerais, aliás, para Belo Horizonte com esse senador. Foram para a churrascaria, né, brincaram, conversaram e foram para um hotel. Até hoje existe esse hotel lá, né, em Belo Horizonte. E a madrugada, porque assim, Arigó, ele não se lembra, é inconsciente, ele não se lembra. Ele incorporava, o Dr. Fritz se juntava a ele não se lembrava de absolutamente nada das cirurgias espirituais que ele fez. Há mais de 2 milhões de cirurgias espirituais, ele não se lembra de absolutamente nada. Então, Dr. Lúcio Bittencourt se acordou de madrugada com Arigó no quarto dele, pegou uma faquinha normal, um canivete, rasgou a camisa dele e fez uma incisão. E tirou aquele tumor. Isso foi. Aí no outro dia o senador procurou, mas eu não fiz isso na hora. Arigó, você foi ao meu quarto e fez essa cirurgia. Não, eu não lembro, não fiz isso, eu matei o homem. E ele pegou o jipe dele e foi desesperado para Congonhas. O senador ficou assim, né? Foi ao médico no Rio de Janeiro e o médico disse, nossa, sua cirurgia foi um sucesso. Você fez aonde? Nos Estados Unidos. Ele foi aos Estados Unidos, doutor Lúcio Bittencourt. Quando chegou lá nos Estados Unidos, o médico disse, aqui não tem tumor nenhum. Então, assim, ele, né, aí foi à imprensa e espalhou o caso, né? Espalhou para todo mundo, para a imprensa, tudo que Arigó tinha feito, né? Isso aí começou, né, a ficar conhecido, as pessoas começou a ter problemas com a Igreja Católica, começou a ter problemas com a Associação Médica de Minas Gerais, uma pessoa leiga, sem estudo, um roceiro, fazendo cirurgias espirituais, com faca enferrujada, com tesoura, né? Num ambiente completamente assim, não tinha como. Então vamos começar a continuidade. Outro caso foi a história do paralítico. Foi procurar ele, né? E ele curou esse paralítico, e o paralítico foi andando. Então foi um caso, né? E outro caso, né? Que até o filme retrata isso também. Existia uma mulher em Congonhas que já estava para morrer. A mulher já estava num câncer terminal terrível. Para morrer. Então as pessoas iam na casa dela para se despedir, o padre já tinha ido para tomar uma extrema unção. E Arigó foi com a mulher dele, Dona Arlete, né? Lá, despedir da mulher, e quando ele estava na sala, de repente o Dr. Fritz apareceu e ele saiu, foi na cozinha, pegou uma faca, uma serra, foi ao quarto da mulher, mandou todo mundo, porque o doutor Fritz, ele tinha uma energia, ele era uma pessoa mais ignorante, aquele sotaque alemão, Arigó ficava completamente diferente. Arigó, assim, sem doutor Fritz, era uma pessoa completamente, doutor Fritz era mais irritadíssimo, mais ignorante, mais agressivo. Mandou todo mundo sair do quarto, subiu o lençol da mulher, rasgou lá dentro, empurrou a mão na vagina da mulher e tirou o tumor, tamanho de uma laranja, né? E houve aquele sangramento, só que a gente até hoje, assim, como é que essas cirurgias de Arigó não existia sangramento? A gente vai, quando eu terminar de falar isso, a gente vai começar a tratar como é que acontecia isso, né? E aí, quando aconteceu isso, foi que a cidade começou, alvoroço, e aquela história, a mulher super recuperada.
recuperou, não sentiu nada e sobreviveu depois dessa cirurgia espiritual, certo? De Arigó. Então, assim, aí ele começou a ter, doutor Fritz, você vai ter que fazer esse trabalho, você vai ter que começar a fazer esse trabalho, não tem como você fugir mais disso não. E foi quando ele começou a atender, né? Ele teve uns problemas dele, era uma pessoa católica, fervoroso, mas a igreja católica não aceitava ele, dizia que ele não podia continuar com isso, mas ele não tinha como, porque quando ele parava de trabalhar a mediunidade, ele sentia forte dor de cabeça, perturbações espirituais, não dormia, e assim, ele tinha, ou ele fazia o trabalho espiritual dele, ou ele deixava de fazer e ia ficar atormentado, dor de cabeça, não dormia. Então ele teve que aceitar, mesmo assim, contra as igrejas, depois parou de frequentar a igreja católica, justamente porque os padres não queriam e a associação médica se juntou contra ele. Como é que uma pessoa que não tem diploma, né? Então, assim, ele começou a atender na casa dele. A casa dele se enchia de gente, né? E como é que se dava essas cirurgias espirituais? Pessoas iam, faziam aquelas filas, ele, né? Ele entrava, fazia as orações, Nossa Senhora, fazia as preces dele e começava os trabalhos. As pessoas, eram três coisas interessantes. As pessoas não sentiam dor, não existia anestesia, não existia asepsia do ambiente, porque a gente sabe, as cirurgias existe anestesia, existe toda a asepsia, porque você vai pegar infecção, você pode morrer por infecção generalizada. Não existia asepsia de qualidade de sangramento. Era estupendo que a pessoa cortava lá o abdômen, na vagina, na barriga, o olho e tudo, e não existia sangramento de forma alguma. A gente sabe que o Dr. Fritz não trabalhava sozinho. Ele trabalhava com a equipe espiritual, chamada lá de Fabiano de Freitas. Fabiano de Freitas era o mentor espiritual do Dr. Fritz, certo? Então, Fabiano de Freitas, com a equipe de médicos, ele ia fazer aquela, né, a asepsia do ambiente, existia anestesia todinha, Fabiano estancava o sangue, né? Então, Arigó dizia, Jesus não vai deixar isso sangrar. E existia assim. Então, Fabiano de Cristo coordenava essa equipe de médicos, porque o doutor Fritz não trabalhava sozinho, ele trabalhava com uma equipe de médicos, entendeu? Ele trabalhava com a equipe de vários médicos e quando ele não sabia uma coisa, o outro médico ia, mas era incrível, as pessoas não sentiam dor, as pessoas não tinham sangramento, não existia problema e saíam curadas, certo? E saíam curadas dessas cirurgias espirituais. Aqui eu anotei, então, no máximo 16 médicos, certo? E eles eram coordenados por Aleijadinho. Então, o doutor Fritz que existiam duas pessoas, dois médicos, Arigó e um médico lá na Inglaterra, que tinha condições de exercer esse trabalho. Mas Aleijadinho, né, lhe convenceu de que deveria ser feito em Congonhas. Ele foi, todo mundo não sabe, Aleijadinho foi um escultor que fez 12 estátuas de pedra-sabão que existe lá na igreja. Quem foi em Congonhas, muito famoso, existe lá o adro da igreja e essas 12 estátuas de profetas em pedra-sabão. Então, ele morreu, foi para a espiritualidade e quis continuar um trabalho que ele não conseguiu fazer quando estava vivo, né, da vida, da espiritualidade, aquelas pedras, aquelas estátuas que ele fez. Então ele escolheu, então foi escolhido Congonhas para acontecer esse fenômeno, caso estupendo E a gente, além disso, existia uma equipe de pessoas que trabalhavam para resguardar o centro, certo? Existiam aquelas pessoas para resguardar o centro, umas entidades e um famoso papudo, que era esse papudo, ele era responsável pela segurança do centro. Não existia de alguém fazer mal a Arigó, de alguém tumultuar o ambiente. Se alguém chegasse lá para matar Arigó, ele já era avisado, então ele controlava toda aquela. Existia uma equipe enorme, um trabalho espiritual grandíssimo que resguardava tudo aquilo. E as pessoas que iam lá para matar Arigó, papudo impedia. Essa pessoa veio com a maçã envenenada, papudo impedia. Então existia essa equipe toda trabalhando, os médicos e a segurança. Era um trabalho estupendo da espiritualidade, né? Então a gente vai dar uma pausa, certo? E vamos para a segunda parte,
né? Eu vou continuar na segunda parte, contando mais sobre os casos de Arigó. Então, quero agradecer mais uma vez você que ficou até aqui no nosso canal, certo? Eu me chamo Aluspe Carneiro, Deus esteja com todos vocês. E espero, vamos para a segunda parte, no próximo episódio, sobre continuação do caso Zé Arigó e o espírito de Dr. Fritz.